A política no Brasil não começou com voto, começou com controle. Antes de existir presidente, deputado ou eleição, o Brasil já era governado, mas não pelos brasileiros. E por muito tempo esse controle definiu quem tinha voz e quem não tinha nenhuma. Eu sou Michele Marins e esse é o canal Política, História e Poder. E hoje eu quero te mostrar como a política surgiu no Brasil. E porque entender isso explica muita coisa que acontece até hoje. E aí nós vamos dar uma viajada no tempo, Brasil colônia. Quando o Brasil foi descoberto lá em 1500, ele não virou país, ele virou uma colônia de Portugal. Ou seja, tudo era decidido na Europa. Ou seja, não existia voto, não existia participação, não existia representação. Já em 1534, surgem as capitanias hereditárias. O rei de Portugal dividiu o território e entregou grandes pedaços da terra para pessoas de confiança. E essas pessoas tinham poder sobre tudo ali. Agora, poucos mandavam, poucos obedeciam. Ou seja, desde o início, a política no Brasil não foi construída com participação, ela foi construída com controle. Mas existe um ponto central para entender a política, a história da política no Brasil: a escravidão. Durante séculos, milhões de pessoas foram escravizadas no Brasil, sem direitos, sem voz, sem qualquer participação política. Essas pessoas não eram consideradas cidadãs, ou seja, não existiam politicamente. Enquanto isso, uma pequena elite tomava todas as decisões. A política era feita por poucos e para poucos. E já em 1888 vem a Lei Áurea, onde aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Olha, mas isso não significou inclusão imediata. Os ex-escravos não receberam terra, não receberam educação e não foram integrados à política. A escravidão acabou, mas a desigualdade permaneceu. Agora, mas antes mesmo da abolição, o Brasil já era independente. Isso aconteceu em 1822. Mas o sistema ainda era uma monarquia. O poder continuava concentrado. Já a Constituição, em 1824, trouxe a eleição, mas só podiam votar homens com renda. Ou seja, a política existia, mas não era para todos. Em 1889, o Brasil vira república. Sai o imperador e entra o presidente. Mas a participação ainda era limitada. O poder continuava concentrado em grupos influentes. E o voto não era totalmente livre como conhecemos hoje. Mudou, sim, o sistema, mas o acesso ao poder ainda era restrito. Agora, com o tempo, o Brasil começou a evoluir. Só em 1932 as mulheres começaram a votar. A participação aos poucos foi aumentando e em 1988, com a nova Constituição, o Brasil se consolida como uma democracia. Hoje, todos têm direito ao voto. Mas quando você olha para o Brasil hoje, desigualdade, desconfiança, conflitos políticos. Bom, como já vimos, isso não surgiu agora. Isso vem de uma história onde, por muito tempo, muitos não participavam. O Brasil não começou democrático, ele foi se formando ou se tornando. Ou seja, entender a política do Brasil não é só olhar para o presente, é entender quem teve voz e quem foi deixado por muito tempo para trás. E talvez por isso, até hoje, muita gente não se sente parte da política. Mas entender isso muda tudo. Se você quer entender mais sobre a política do Brasil, curta esse vídeo, compartilha e comenta aqui se você já sabia dessa história, já conhecia ou se teve mais clareza através desse canal Política, História, Poder. Um forte abraço, até o próximo vídeo.